Paz, queridos irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. É bom estarmos aqui mais uma vez, nós aqui da igreja e cada um que está podendo nos ouvir de suas residências ou talvez de onde possam vir a estar, seja no trabalho, seja na casa de algum parente, seja em viagem. Nós pedimos para que Deus os abençoe em nome de Jesus, graça e paz. Pedimos para que você, desde já, possa tentar adequar o seu celular, o seu televisor, para que de uma maneira mais fácil todos possam escutar melhor esse momento devocional que teremos juntos. Convide sua família. Se você tem a possibilidade de colocar o que está no seu celular no televisor, faça isso. Chame todos para que possam estar juntos na sala, na cozinha, no quarto, seja onde for mais fácil de estarem juntos. Chame mais pessoas. Se for possível, você que está pelo Facebook, compartilhe esse link com outras pessoas, convide outras pessoas, marque os nomes nos comentários. Você que está pelo Instagram, boa noite, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe também essa live aqui com outras pessoas, compartilhe o link, manda esse aviãozinho para muitas pessoas, para todos que você puder fazer. Nós cremos que temos aqui um privilégio enorme, um momento especial para louvar e adorar o nosso Deus. Por isso, convido você a abrir o seu coração, a acalmar o seu coração e pedir para que Deus fale conosco. É tempo de louvarmos o nosso Deus. Pastor David, faça uma oração inicial para que comecemos esse tempo em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Deus assim nos abençoe grandemente. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite. Como é bom saber que somos parte do corpo do Senhor. Mesmo distantes, mesmo separados, nós temos a convicção de que a igreja do Senhor permanece viva, permanece unida, porque a Tua palavra mesmo diz que nenhum dos nossos inimigos prevaleceriam contra a igreja. E nós temos convicção de que o Senhor tem movido os nossos corações e transformado as nossas vidas, mesmo quando estamos separados. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor, mediante a Tua graça e misericórdia, conceda ao Teu povo uma palavra de esperança, uma palavra de sustância para o coração de cada um de nós, Deus. É isso que nós precisamos. Precisamos do manifestar do Senhor através da Sua palavra, através do Seu Espírito Santo, para nos encorajar, para continuar guiando os nossos passos, para continuar acalentando os nossos corações. Porque se há algo que enche o nosso coração de alegria, é saber que temos um Deus que cuida dos seus. E isso é maravilhoso, e isso é poderosíssimo. E nós queremos então nessa noite render-nos em adoração, em louvor ao Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É tempo da gente agradecer ao nosso Deus, é tempo da gente poder louvá-lo. Se você puder, faça isso em sua casa nessa hora. Aproveite enquanto estamos juntos, cantemos esse cântico. O que temos é o Senhor Jesus. Os irmãos estão com o transmissor? Senão, os irmãos em casa vão ficar sem a letra. Eu sei que os irmãos conhecem já de cor. Cantemos. O que tem a não ser tanto amor no teu olhar.
estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Nisso, o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Jesus. O que tenho a não ser. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Santo Espírito de Deus. Porque se temos a certeza de que somos ouvidos e de que podemos ouvir a sua voz, é por causa da palavra do Senhor que se cumpre, é por causa do Santo Espírito do Senhor que fala aos nossos corações. Suplicamos, aceite esse culto em adoração ao Senhor, aceite esse tempo que teremos mesmo separados, mas juntos em espírito, em um só coração diante de Ti. Nós só temos a Ti, ó Deus. Isso é suficiente para as nossas vidas. Queremos reafirmar isso nessa noite. O Senhor é a melhor porção. O Senhor é suficiente para todos nós. Não as suas bênçãos, não os seus favores. O Senhor é o suficiente para os nossos corações. É óbvio que é uma delícia receber os seus favores, é uma delícia receber as suas bênçãos. Mas ainda que não a recebamos, ó Deus, nós queremos dizer: Tu és suficiente para todos nós, em nome de Jesus, amém. Pastor Onésimo. Muito boa noite a todos os queridos. Nosso desejo é que você esteja muito bem na presença do Senhor, com o coração extremamente aberto para adorá-lo. A gente não adora a Deus só quando está tudo bem. A gente adora a Deus porque Ele é Deus em qualquer circunstância. E eu quero convidar você que está conosco nessa live a abrir sua Bíblia lá no Salmo 148. Salmo 148. Vou dar um segundinho para você achar. Nós vamos ler essa palavra. É uma palavra de adoração, de louvor a Deus.
Salmo 148. Diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gado, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima de todo o céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Esse é um salmo de louvor e adoração a Deus. O salmista está convocando todas as esferas da criação de Deus para render louvor e adoração ao Senhor. Ele fala dos anjos, ele fala da criação natural, ele fala dos fenômenos da natureza, ele fala dos animais, ele fala de todas as classes sociais, e depois ele fala de uma maneira especial sobre a família. Eu queria desafiar você a adorar a Deus em família. A família em todas as idades deve adorar e exaltar e louvar o nome do Senhor. O texto diz: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. E ele diz por quê? Primeiro, porque ele é digno. Só o Senhor é excelso, só ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Segundo, porque nós existimos como família para isso, para espelhar a glória de Deus e espalhar o reino de Deus. É por isso que nós existimos. Tem umas coisas que a gente aprende quando criança e nunca mais esquece, não é verdade? Catecismo infantil, ou catecismo, ou breve catecismo, dizia assim na primeira pergunta: quem vos criou? E a resposta é Deus. E a segunda: que mais criou Deus? Deus criou a vós e todas as coisas. E aí a terceira pergunta: para que fim criou Deus a vós e todas as coisas? E a palavra diz: para a sua própria glória. Parafraseando, a família existe para a glória de Deus. Nós ainda estamos falando em maio sobre família, e eu queria desafiar você aqui nesse culto especial, você pudesse, como família, dedicar toda a adoração, todo o louvor, toda a honra, toda a aleluia, toda a glória ao Senhor. Vamos orar? Deus, continuando esse momento de cultuar o Senhor, em comunidade, mesmo não próximos fisicamente, mas próximos espiritualmente, nós estamos te cultuando. Primeiro, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, só o Senhor é alto, sublime, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Segundo, porque nós não conseguimos existir sem isso. Nós existimos adorando o Senhor, nós existimos reverenciando a tua glória, nós existimos espelhando a tua glória e espalhando o teu reino. Portanto, venha o teu reino sobre cada coração que está nos ouvindo, cada coração que está nos assistindo, cada um de nós, a começar aqui conosco, porque sim, de fato, o Senhor é merecedor, o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos esse cântico que fala a respeito desse amor maravilhoso de Deus.
um amor inigualável, um amor real, um amor verdadeiro. Vamos cantar, queridos? Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 oh. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É isso que o amor faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pastor David. Convido você na sua casa a abrir a palavra de Deus comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, no seu 3º capítulo. Eu quero ler apenas um versículo com vocês nesse momento em que nós separamos no culto a Deus para pedir perdão pelos nossos pecados e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Colossenses, 3º capítulo, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, através aqui do apóstolo Paulo, traz esse lindo versículo para nós. O contexto aqui do capítulo 3, o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja como Cristo invadiu a nossa história, e a partir de então nós somos novas criaturas, pois ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição. Quando Cristo entra na história da humanidade, quando Cristo entrou na sua história, agora há uma batalha dentro de nós, o que nós chamamos de natureza terrena, natureza pecaminosa, que lá no nosso pai Adão foi corrompida, mas também há dentro de nós, a partir do sacrifício da vida de Cristo, essa natureza celestial. E o apóstolo Paulo, nesses versículos do capítulo 3, ele vem falar dessa batalha, que nós precisamos nos vestir desse novo homem, mas também precisamos nos despir dessas mazelas, desses pecados que habitam em nosso coração. E aqui nesse versículo que nós lemos, tem duas coisas que o apóstolo Paulo traz para nós, que nós precisamos nesse momento. Ele diz para nós: suportai-vos uns aos outros. Como é difícil, pensando aqui no contexto secular, no contexto de qualquer outra relação, suportar as pessoas muitas vezes se torna difícil, mas como nós estamos falando sobre os da nossa casa, sobre aqueles que nós chamamos de família, seja da fé ou seja família de sangue, essa expressão suporte, como essa tarefa é difícil. Mas o apóstolo Paulo vai além, ele pede que a igreja seja também uma igreja perdoadora, ele pede que você perdoe. Se você tem uma queixa contra alguém, você precisa perdoar. E assim, suportar é difícil, perdoar nos nossos dias é uma tarefa ainda mais difícil. Só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz para nós o segredo para que nós sejamos suporte para os da nossa casa, para que nós sejamos suporte para a nossa família da fé, e para que nós aprendemos a perdoar. Ele diz o seguinte, no final do verso: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. O segredo para sermos suporte, o segredo para perdoar, está contido no perdão de Deus sobre nós. Se nós tivéssemos a verdadeira noção do quanto nós fomos perdoados, é de fato para nós que nós conseguiríamos ser suporte, nós conseguiríamos perdoar uns aos outros. O problema é que quando nós somos encontrados por Cristo, nós amamos esse perdão e bebemos dele todos os dias, mas na nossa caminhada, dia após dia, nós nos esquecemos que o perdão de Deus foi imerecido. O perdão que Deus derramou sobre mim e você foi imerecido. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e carecemos da graça e da glória de Deus. Ninguém merecia esse perdão. E quando isso entra no nosso coração, quando nós pensamos num Deus justo, um Deus santo e perfeito, que pratica a sua justiça sobre o Filho dele, para que o perdão que ele tem
fosse derramado no nosso coração, você tem a convicção de que nós não merecemos nada. De que nós não merecíamos nada da parte de Deus. Mas Deus, sendo santo e justo, derrama a sua ira sobre o seu Filho, para que a justiça dele fosse imputada a nós, assim como o nosso pecado foi levado sobre ele. E eu quero dizer para você o seguinte: se você tem a noção da verdadeira realidade do perdão de Deus, você saberá o tanto que você foi perdoado. Se eu tenho a verdadeira noção dos meus pecados e do quanto Deus me perdoou, eu vou perdoar as outras pessoas. E se você, sabendo de tantas coisas que você faz, e Deus não se derrama a sua ira sobre você, nós precisamos usar a mesma medida. Perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor tem nos perdoado. Como é difícil. É por isso que nesse momento nós clamamos a Deus, para que Ele derrame perdão no nosso coração ainda mais, para que sejamos impactados, para que sejamos chacoalhados com esse perdão, dizendo para nós: seja suporte, perdoe aqueles que estão ao seu redor, perdoe-os da sua família, seja sanguínea ou seja da fé. Só podemos fazer isso quando temos o perdão de Deus em nossos corações. Eu convido você a inclinar sua face mesmo na sua casa e fechar os seus olhos, que nós vamos orar ao Senhor. Já o adoramos, mas para continuarmos adorando, precisamos clamar pelo perdão dos nossos pecados. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite. O nosso coração se prostra diante do Senhor. Como temos falado, é o mês da família. É o mês em que nós falamos sobre família. E é talvez um lugar onde nós somos mais aperfeiçoados pelo Senhor, quando nós dobramos o nosso coração, rendemos o nosso coração diante do Senhor. Porque é na nossa casa que começa a nossa santificação. Por isso nós clamamos ao Senhor que nos ajude a sermos suporte uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros. Aliás, só podemos fazer isso uma vez que temos conhecimento do quanto nós fomos perdoados. Ninguém merecia a tua graça, ninguém merece a tua graça, ninguém merecia ou merece a tua misericórdia, mas o Senhor na cruz, através do teu Filho Jesus Cristo, grita ao mundo que há um Deus santo, justo e perfeito, que invadiu a nossa história, que invadiu o coração de homens e mulheres pecadores, para redimir toda a criação. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos dá uma nova oportunidade, e o castigo que transforma as nossas vidas, estava sobre o Filho de Deus, naquela cruz, se entregando como um cordeiro mudo, para que a ira do nosso Deus fosse satisfeita, para que nós pudéssemos nos achegar até o Senhor e nos revestirmos dessa nova vida que há somente através, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, que o Senhor nos perdoe nessa noite, através desse sacrifício que limpa as nossas mãos e purifica o nosso coração, para sermos uma família sanguínea que glorifica ao Senhor, e para sermos uma família da fé que anda segundo a tua santa vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Esse cântico fala de quão maravilhosa é a obra de Deus através da vida de Jesus Cristo. Vamos cantar esse cântico? Pedir aos irmãos que nos ajudem aqui.
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Que história maravilhosa foi essa? Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Cante, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Coisa maravilhosa é crer nesse maravilhoso amor de Deus. É maravilhoso crer nessa coisa maravilhosa que é o amor de Deus. Felipe, você pode pegar o controle ali, fazendo favor? Tem horas que a gente acaba... Acho que vou chegar um pouquinho para trás, melhora um pouco para quem está em casa. Acho que melhora, né? Nós temos falado nessas últimas semanas, nesses últimos dias, para falar a verdade, sobre esse tema, família. E temos falado sobre alguns casos de família. Na semana passada, no domingo à noite, falávamos a respeito da família de Cristo, da família de Jesus, da quantidade de casos difíceis que a família de Jesus apresentou. E hoje nós daremos continuidade a isso. Durante a semana falamos sobre Caim, Abel, falamos, pelo menos tentamos falar na quinta-feira, né, pastor Onésimo? O vídeo estava muito bom, mas infelizmente tivemos um problema no nosso áudio. E hoje...
queria começar com essa pergunta. Não é bom saber que mesmo que não o amemos com um amor perfeito, Ele o faz? Não é bom saber que mesmo que a gente não consiga amar a Deus com um amor perfeito, Ele o faz? Ele nos ama com um amor perfeito? Não é bom você saber isso? Não é gostoso, ou pelo menos consolador, saber que nós somos amados com um amor perfeito? Queria que você pudesse, nesse momento, continuar com sua Bíblia e nessa hora, pudesse abri-la em 2 Samuel, no seu capítulo 11. Livro de 2 Samuel, no seu capítulo 11. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo 11. Sim, a nossa vida é um culto. E eu queria que você frisasse isso ao seu coração. A minha vida é um culto. A minha vida é um culto a Deus. Tão somente a Deus. Se você já abriu a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, eu convido você a acompanhar a leitura dos 5 primeiros versículos. Assim está escrito na palavra de Deus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Palavra do nosso Deus, palavra inspirada do Senhor. Coisa preciosa que temos em mãos, é uma palavra que não esconde os erros de pessoas que foram referências para muitas gerações. Um dos títulos messiânicos do Senhor Jesus foi Filho de Davi. Um dos títulos messiânicos do Senhor Jesus era exatamente fazendo referência a esse homem, Davi. Quando olhamos aqui para o que a palavra nos mostra a respeito de Davi, parece que não combina alguém que deu linhagem ao Messias fazer algo como o que Davi fez. Eu insisto, a minha vida é um culto, e ela precisa ser continuamente lembrada de que esse culto é ininterrupto. Tem horas que a gente se esquece que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre todas as nações. Independentemente do que você esteja a fazer, os olhos do Senhor estão sobre você. Tem horas que a gente se esquece que Deus, antes de ver as nossas ações, conhece as nossas intenções. E na história, a gente percebe que o homem sempre teve a oportunidade de acertar, mas insiste em fracassar desde o início. A nossa vida é um culto. Por vezes, não estamos com tanta vontade de vir à igreja, de cultuar a Deus. Quantas vezes você quis dormir ao invés de se levantar para uma escola bíblica dominical? Quantas vezes você quis continuar deitado naquela tarde de domingo? Talvez no momento que a chuva começou a cair, você preferiu ficar em sua casa. E agora, no momento onde nós somos privados dessa comunhão, privados desse tempo em conjunto, nós sentimos falta daquilo que é para ser tão rotineiro, tão real, tão gostoso, tudo sendo feito novo de novo. A gente só não pode se esquecer que a nossa vida é um culto, seja desde o momento que acordamos ao momento que vamos dormir, a nossa vida é um culto. E como eu falei, o homem sempre teve a oportunidade de acertar, desde o início teve a oportunidade de acertar. A gente vê nas delícias que existiam no jardim do Éden, o homem teve a oportunidade de acertar, mas deu ouvido às mentiras da serpente. Gênesis 3 está escrito a respeito disso.
A gente percebe que depois, na saída de Noé da arca, um mundo novo seria reconstruído. Tudo poderia ser feito novo de novo, mas o homem não controlou suas delícias e paixões e se afastou de Deus. O homem, infelizmente, esqueceu que sua vida deveria ser um culto constante ao Senhor. Gênesis, no seu 9º capítulo, do versículo 20 ao 27. Depois disso, na posse da terra prometida, pulando muitos anos, homens sendo conduzidos por Deus, famílias sendo conduzidas por Deus, na posse da terra prometida, aquele povo que tinha sido escolhido pelo Senhor, aquele povo que tinha sido chamado de propriedade peculiar dentre todos os povos, preferiu adorar Baal e Astarote, ao invés de cultuar o Deus vivo, santo e verdadeiro. Você pode ler mais sobre isso em Juízes, no seu 2º capítulo, versículos 13 a 15. Nós vemos que no auge do poder terreno, o rei Salomão, no momento que ele poderia sim cultuar a Deus e convocar toda a nação de Israel para isso, ele faz alianças com pessoas e com povos que eram idólatras. Ele se afasta completamente de Deus e se esquece que sua vida era um culto. 1 Reis, no capítulo 11, você lê sobre isso. Até mesmo depois que Jesus é morto, é sepultado, mas ressuscita, se apresenta aos seus, até mesmo no momento em que a igreja dá início, dá os seus primeiros passos, desce o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, lobos vorazes aparecem no meio da igreja, a apostasia começa a acontecer a partir do momento que a perseguição também acontece, heresias surgem, brotam no meio daquilo que seria um culto ao Senhor. A minha pergunta a você é, como família, como indivíduo, como povo escolhido pelo Senhor, como alguém que entende que precisa cultuar a Deus a todo instante, você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? Talvez seja muito fácil olhar aqui para Davi. Davi, nesse trecho que nós lemos, tudo o que Davi fez foi errado. Tudo o que ele fez foi errado. A gente começa a leitura aqui no primeiro versículo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Dá-nos a impressão que o texto propositalmente quis colocar esse porém. Porém Davi ficou em Jerusalém. Numa época onde os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. O descanso no momento errado. Ele estava ocioso enquanto outros trabalhavam. A gente vê que Davi, depois disso, numa tarde, tamanho era o ócio dele, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi desejou a pessoa errada. Davi descansou no momento errado, Davi desejou a pessoa errada. Se não fosse somente isso, ele teve uma motivação errada em seu coração. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, no caso, Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Davi, sabendo que era uma mulher que não era sua, a desejou. Teve o desejo errado. Davi, sabendo que essa mulher era casada, deu a ordem errada. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Davi recebeu a mulher de um de seus valentes de forma errada. Essa mulher não deveria ser recebida para que Davi se deitasse com ela. Essa mulher deveria ser recebida com honrarias, deveria ser protegida e jamais observada com olhos pecaminosos, olhos desejosos de obtê-la. Davi deveria olhar para aquela mulher com respeito, com gratidão, porque o seu marido, esse mesmo Urias, o heteu, por muitas vezes colocou a própria pele em risco para salvar a vida de Davi e de toda a nação de Israel. Davi agiu debaixo de uma autoridade errada. E a gente lê no texto que Batseba volta para sua casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. De acordo com a lei israelita, a penalidade para adultério era a pena de morte para ambas as partes. Se você puder, confira no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, ou Deuteronômio 22, 22. Batseba faz o seguinte: ela coloca o problema nas mãos de Davi.
a sequência de eventos que vem a seguir se torna cada vez pior. Irmãos, vamos falar aqui, quem era Davi? Quem era Davi? Se você olha aqui uma página anterior, você começa a perceber, começa a voltar as páginas da sua Bíblia. Antes disso, você olha no segundo livro de Samuel, no 5º capítulo, Davi tinha sido ungido rei sobre a nação de Israel. Segundo capítulo aqui de segundo livro de Samuel, ele tinha sido aclamado pelas pessoas. Em 1 Samuel 16, 22, ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o rei sobre Israel. 1 Samuel 16, Davi tange a sua harpa e os espíritos malignos de Saul vão embora. 1 Samuel 17, do 41 em diante, Davi derrota o gigante Golias, que afrontou a nação de Israel. Deus usou a vida de Davi. Não apenas isso, Davi age com bondade com a casa de Saul, mesmo sendo perseguido. Davi, quando perseguido por Saul, poupa a vida de Saul por 2 vezes. Que coração, que gigante era Davi, mesmo sendo tão jovem, ele pôde fazer o que fez. Por 2 vezes ele poupa a vida do rei que queria matá-lo. Ele derrota não apenas a vontade de Satanás de fazer com que houvesse uma guerra, que não houvesse uma destruição. Davi, naqueles momentos, demonstra que seu temor a Deus era grande. A gente não está falando de qualquer pessoa. Depois de Saul morrer, mesmo tendo tentado matar Davi, depois eles se reconciliam. Davi age com bondade para com a casa de Saul. Mefibosete recebe o favor de Davi. Nesse caso, 2 Samuel, no 9º capítulo. Irmãos, Davi tinha uma aliança com Deus. Vira as páginas da sua Bíblia, você vai ver nos capítulos 7º e 8º aqui de 2 Samuel, a aliança do Senhor com Davi. Davi presta ações de graças a Deus, e Deus concede inúmeras vitórias a Davi. A gente vê no 6º capítulo ainda, Davi tinha levado a arca da aliança para Jerusalém, ou seja, a manifestação visível da presença de Deus estava naquele lugar. Davi tinha o favor do Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Davi tinha todo o treinamento, toda a teoria para vencer uma tentação como essa. Eu queria enfatizar algumas coisas que a gente aprende com isso. A nossa vida deve ser um culto. Nenhum privilégio te dá garantias de um sucesso final. Nenhum privilégio vai dar garantias a você de um sucesso final no momento de uma provação ou tentação. Como privilégio, a gente viu aqui, o próprio Deus escolheu a Davi. Davi já tinha feito inúmeras coisas boas e certas, mas esses privilégios não garantiram que ele deixasse de sucumbir diante da tentação. É isso que eu quero enfatizar contigo nessa noite. Ainda que você tenha uma história maravilhosa ao lado de pessoas que caminham com Deus, ainda que você tenha uma história maravilhosa de testemunho ao Senhor, a gente olha para a palavra do Senhor e ela nos ensina: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas coisas erradas podem ser feitas com as melhores das intenções. No caso de Davi, não tinha boa intenção nisso. Se você olhar para o 2º livro de Samuel, lá no capítulo 11, a partir do 6º versículo, a gente vê uma decadência geral nas atitudes de Davi. Ele tem uma conversa, ele manda chamar o marido de Batseba, depois que ouve falar que Batseba está grávida. Manda chamar. Versículo 7º, ele conversa com Urias. No versículo 8º, ele fala assim: Urias, vá para casa, esse é um presente do rei. Tem um período com sua mulher, tentando mascarar aquela gravidez, tentando fazer com que as pessoas pensassem que aquela gravidez estava sendo gerada pelo próprio Urias. Se não bastasse isso, no 10º versículo, é como se ele dissesse para Urias: Urias, vá ter férias. No momento que todos estavam na guerra, Urias sai, e Urias não aceita nada disso. No versículo 13, Davi ainda oferece um banquete a Urias, como se fosse a última tentativa de mandar Urias para sua casa. E Urias fala: meus homens não podem ir às suas casas, eu também não irei. Detalhe importante é que depois de ver as negativas que Urias dá, no versículo 15, Davi encomenda a morte de um de seus valentes. Depois que Urias morre, no versículo 27, a gente lê que Davi se casa com Batseba.
Nenhum privilégio te dá garantias de um sucesso final. Você pode ser alguém que sempre viveu dentro da igreja, um privilégio. Você pode ser alguém que conhece muito bem as Escrituras, um privilégio. Você pode ser alguém, inclusive, com uma boa fama diante das pessoas, que privilégio. Mas isso não garante que você vai ser bem sucedido diante de uma tentação. É preciso que você e eu nos lembremos, a nossa vida é um culto, e a todo instante nós temos que estar atentos para aquilo que acontece à nossa volta, porque senão a gente sucumbe, a gente cai, a gente falha. Uma outra coisa que a gente aprende é que os princípios de Deus não são negociáveis. Deus não mudou seus princípios para que Davi, um homem segundo o coração do próprio Deus, pudesse ser abençoado naquele momento. Davi fez o que era mal aos olhos de Deus, e os princípios de Deus não são negociáveis quando fazemos o que é mal diante dos seus olhos. Isso tem que nos fazer conscientes de que se a nossa vida é um culto, ela deve ser prestada todos os momentos de acordo com aquilo que vai agradar o nosso Deus. Você percebe como é importante isso? A obra da salvação vai além de nos livrar do inferno. A obra da salvação não é apenas para nos livrar da eternidade sem Deus. A obra da salvação é para te fazer, é para me fazer mais parecidos com Cristo. E se nossa vida é um culto, para a gente se parecer com Cristo, a gente precisa dizer não para aquilo que traz qualquer tipo de desejo ou cobiça aos nossos olhos e corações. Dizer não para tudo aquilo que não combina com a vontade de Deus. Eu, de certa maneira, não consigo ver ninguém aqui, mas é como se eu imaginasse algumas cabeças fazendo assim nessa hora. Deus, em nenhum momento, Ele vai aceitar que façamos algo em seu nome de forma inadequada. Davi tentou caminhar sua vida de qualquer maneira, tentou fazer com que seu próprio coração acreditasse que aquilo que ele fez não era tão errado. Davi tocou a vida, não confessou, não falou absolutamente nada. Davi é repreendido no capítulo 12 por Natã. Davi ouve uma história, condena o próprio homem da história, e Natã vira para ele e fala assim: tu és o personagem dessa história, tu és o homem. Davi chora, Davi se lamenta diante de Deus. Davi compõe o Salmo 51, o salmo que, de certa maneira, faz com que os nossos corações mantenham esperança. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Leia o Salmo 51, veja a confissão desse homem aqui, que a partir daquele momento não queria mais esconder absolutamente nada diante de Deus. Davi entende que a nossa vida é um culto, e Deus não vai aceitar um culto oferecido inadequadamente a Ele. A adequação nesse caso tem a ver com santidade, tem a ver com pureza. Você entende o que eu quero dizer? Eu de todo o coração espero que sim. Eu espero que sim. Quando a gente olha para isso, não podemos nos esquecer. Os pensamentos de hoje serão as ações de amanhã. Falamos sobre isso na quinta-feira, mas fiz questão de enfatizar. Ou seja, o ciúme de hoje vai ser o ataque temperamental de amanhã. Se você não tomar cuidado com aquilo que entra no seu coração, e você deixando esse espaço que não deveria ser dado, você vai ser alguém que vai colher coisas que você não gostaria. A intolerância de hoje vai ser o crime odioso de amanhã. Cuidado com aquilo que você permite entrar no seu coração. Cuidado com o que você permite fazer morada dentro da sua vida. A ira de hoje vai ser a brutalidade de amanhã. Cuidado, a cobiça de hoje vai ser a fraude de amanhã. Nenhum pensamento simplesmente se torna uma ação de uma hora para outra. Antes é preciso que ele encontre espaço, ele encontre um lugar aconchegante, confortável dentro de nós. Mas se nossas vidas realmente
ela se entenda, se nós entendermos que nossa vida é um culto a Deus, isso não vai encontrar espaço no seu e no meu coração. A culpa de hoje pode ser o medo de amanhã, pode ser o gatilho que dispara a depressão de amanhã. Cuidado! Eis que tudo se fez novo. Se você pediu perdão a Deus, se confessou o seu pecado, Ele é fiel e justo para te purificar dos seus pecados e de toda injustiça. Você crê nisso? A luxúria de hoje vai ser o adultério de amanhã. Davi não pecou no momento que Batseba entrou no palácio. Ele pecou muito antes. Ele pecou quando os reis foram para as suas batalhas, ele deixou de ir. Ele pecou quando deveria estar trabalhando e estava ocioso. Aqui, isso te diz respeito a alguma coisa? Tem muita gente que está trabalhando até mais do que estava antes da pandemia, mas talvez você esteja com o seu tempo mais livre. Cuidado! Minha avó já dizia e minha mãe repetia: mente vazia é oficina de Satanás. Cuidado, porque nada acontece de uma hora para outra. O pecado de Davi não foi exatamente no momento que se deitou com Batseba, nem quando soube que ela estava grávida. Foi quando ele olhou do pátio de sua casa e descobriu uma mulher linda, uma mulher formosa, mas que não era dele. É sutil o que a Bíblia faz aqui, mas é exatamente no terraço da casa real, onde Davi cai nessa tentação de tomar para si a mulher de outro homem, que seu filho Absalão toma as concubinas de Davi e faz uma das coisas mais horríveis que aconteceram na história do povo de Israel. Se você quiser, confira isso no capítulo 16 do segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 22. Deus cumpre sua palavra. E sabe, irmãos, nossa vida é um culto. Se é um culto, é durante a quarentena e é fora dela também. É dentro de 4 paredes, junto com todos, mas é entre 4 paredes e entre nós e Deus. Ofereça seu culto a Deus. Aproveite esse retiro com Deus que estamos tendo a oportunidade de ter. E não se esqueça, sua vida é um culto ao Senhor. Não é bom saber que mesmo que não o amemos com um amor perfeito, Ele o faz? É bom, porque você e eu já falhamos. Ele não falha jamais. Creia nisso. Meu desejo é que Jesus te abençoe. Meu desejo é que você realmente se encontre com Deus durante esse tempo. Você possa ter um período de qualidade com o Senhor. Meu desejo é que você firme-se ao lado, diante e aos pés daquele quem te fez e te amou e por ti deu a vida e por ti ainda vive. E tem uma coroa para te dar. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Queremos, ó Deus, que a imagem em nossas mentes do Senhor e das nossas vidas não seja a imagem como a de Davi errando e pecando, seja a imagem de um Davi quebrantado, completamente arrependido diante do Senhor, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ó Deus, o nosso pedido é para que Teus olhos estejam sobre nós, e sabemos que eles estão, nos momentos que oferecemos um culto ciente, consciente ao Senhor, também como nos momentos em que achamos que estamos sozinhos, cobiçando coisas que não são nossas, fazendo coisas que não lhe agradam. Ó Deus, o Senhor sabe quais são nossas ações, o Senhor as vê, e nós te louvamos porque o Senhor conhece todas as intenções que temos. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus, para que aqueles que estão passando por um momento mais parecido com o da queda de Davi, possam ser direcionados pelo Senhor, a se encontrar com um Davi do Salmo 51, alguém que reconhece suas falhas, pede perdão pelos seus pecados. Ó Deus, nós precisamos da Tua intervenção para que isso aconteça. Abençoe aqueles que estão em suas casas, guarde seus corações, guarde suas vidas. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero chamar o pastor David, pastor Onésimo, para que estejam aqui nesse momento.
Nosso desejo é que Deus continue a abençoá-los. Pastor David, Pastor Onésimo, cheguem mais. Encerramos esse tempo agradecidos por tudo que Deus há de fazer. Na terça-feira estaremos juntos novamente. Na quinta-feira também. Amém, queridos? Firmes. E louvamos a Deus pela sua vida. Se há algo que possamos fazer como igreja por você, compartilhe seu pedido conosco, compartilhe conosco talvez suas necessidades. Tentaremos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se não pudermos, clamaremos a quem pode, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Casos de família. Queria eu só ter casos bons para contar, mas louvado seja Deus, porque Ele não esconde os casos difíceis. E o melhor de tudo, Ele traz a redenção. Você crê nisso? Peço para que você mais uma vez ponha a mão no seu coração, de certa maneira, de forma simbólica, e assim, em nome de Jesus, oremos, entregando esse tempo ao Senhor. Peço ao pastor Onésimo que faça sua oração, e o pastor David possa impetrar a bênção nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, que bom que o Senhor vem nos lembrar, mais uma vez nesta noite, a Tua graça maravilhosa. Se os nossos olhos estivessem voltados para as falhas humanas, nós nos desesperaríamos, Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de amor, e que quando a gente se volta para Ti, quando a gente se arrepende dos nossos erros, o Senhor nos ergue novamente, nos impulsiona para a vida, para a adoração, para o culto, para aquilo que o Senhor, pelo que o Senhor nos fez, adorar, servir, amar e espalhar a Tua glória, Senhor. Toma cada um dos nossos queridos, toma as nossas vidas aqui, que quando a gente pender para desviar dos Teus caminhos, que o Senhor nos chame de volta, e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê perdão e poder para caminhar e honrar o Senhor em todo o tempo, Senhor. Que seja uma semana abençoada, que nós sejamos extremamente vitoriosos contra o pecado, contra as fraquezas nossas, contra nós mesmos, para honrar e adorar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja o Teu nome e abençoados sejam todos que nos assistem e todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação e o poder do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Que o Senhor favoreça essa semana que deu início hoje. Fique em paz, queridos. Você que está no Instagram, Deus abençoe. Você que está no Facebook, também. Fique em paz.